Tudo bem, gente? Boa noite. Estou tentando aqui afixar o comentário com o nome da live aqui. Vamos ver se eu consigo. Tentando aqui. Bom, de qualquer maneira, hoje nós vamos falar sobre a live, então, vamos falar sobre design de livros, mas antes eu quero dizer que essa live é a primeira de uma série que eu pretendo fazer ao longo das próximas semanas, para posicionar a F Cunha Produtora como completamente contrária a essa proposta, esse projeto de taxação dos livros, que ele é completamente absurdo, né? Então hoje a gente não vai falar diretamente sobre ele, mas eu acho muito importante a gente falar sobre a cadeia produtiva do livro, os profissionais envolvidos até chegar ao leitor o livro pronto. E eu escolhi a área de design justamente por ser a área que é menos conhecida e reconhecida pelo público, mas que é fundamental para a gente ter, né, um bom livro, precisa ter um bom designer. Então hoje a gente vai falar, o nome da live é Julgue um livro pela capa, o que você precisa saber sobre design de livros, e a gente vai entrevistar então a Diana Christ, designer, e eu também vou falar sobre a experiência da Diana. A Diana vai falar, né, sobre a experiência dela na criação de duas campanhas da Feira do Livro de Porto Alegre, essa aqui em especial, que é de 2018, eu tenho aqui um marcador de página guardado que eu gosto muito. Então a gente vai falar sobre design de livros e também sobre essa questão da campanha da Feira do Livro de Porto Alegre. Vou chamar a Diana pelo perfil da Pérola Comunicação, onde ela é diretora de criação. Vou chamá-la aqui para a conversa. Muito boa noite. Oi, Flavinha, boa noite, tudo bom? Tudo certo, muito Deixa eu te obrigada por ter afastar. aceitado Imagina, esse convite para essa conversa. imagina, eu é que agradeço, eu fiquei muito feliz, muito honrada com esse convite. Tanta gente talentosa aí para falar sobre esse assunto contigo, fiquei bem feliz com a lembrança. E te agradeço muito pelo convite, estou bem animada com esse nosso papo. Então, vamos começar. Quero começar então que tu te apresente para as pessoas, para quem não te conhece. Como é que tu começou a trabalhar na área de design? E também já aproveita e já fala sobre esse teu interesse pela área de design de livros. Então, eu sou designer gráfico por formação. Aliás, acho importante, antes de eu me apresentar, só contextualizar para o pessoal para não causar confusão. Eu vou compartilhar um pouquinho da minha experiência pessoal com vocês, mas a gente está usando o perfil da Pérola Comunicação para falar. A Pérola é o meu perfil profissional, não é um projeto só meu, é uma parceria minha e da Cristine Fernandes, minha sócia, uma jornalista bem talentosa de Novo Hamburgo. E a gente produz materiais de comunicação diversos e atende áreas da saúde e da cultura. Por isso que a gente optou, então, fazer a live pelo perfil da Pérola, porque cultura também é uma das áreas que a gente atende. Eu sou a Daiana, sou designer por formação. O design entrou na minha vida ainda na época escolar, no ensino médio. Eu tive a oportunidade de fazer um teste vocacional que sinalizou que eu tinha uma aptidão artística bem acentuada. E realmente eu gostava muito de trabalhar com arte, fazia pintura, fazia bordado, artesanatos diversos, mas eu sempre enxergava aquilo como um hobby e não como uma profissão. Eu não conseguia enxergar aquilo como algo rentável. E mais ou menos na mesma época, eu tive a oportunidade de conhecer o laboratório de fotografia do curso de desenho industrial da UFSM. E essa oportunidade me abriu um universo de possibilidades, porque foi onde eu vi que tinha uma possibilidade de aplicar essa vontade de trabalhar com criatividade, com essa área artística, mas transformar isso numa profissão. E para quem não sabe, acho importante comentar, desenho industrial é o nome do curso em Santa Maria, mas ele corresponde à formação em design, é a mesma coisa. Então, eu vou me apresentar aqui como designer, mas eu sou formada desenhista industrial. E o design editorial, ele me foi apresentado durante a minha graduação, mais ou menos na metade do curso, eu tive uma disciplina de tipografia, que é a área que estuda a composição dos tipos, das letras, dos textos. E também é muito direcionada e relacionada com essa questão do design editorial. Então foi aí que eu descobri esse universo e a partir do momento que eu descobri, eu só queria trabalhar com isso o resto do tempo.
E quase toda a minha vida acadêmica foi direcionada para essa área mesmo. Ainda na faculdade, eu tive a oportunidade de estagiar na editora da UFSM, e também foi uma escola muito importante para mim, porque, claro, foi a minha primeira experiência profissional, de trabalhar em equipe, ter horário para cumprir, remuneração e tal, mas eu, na editora, na época que eu trabalhei, que eu estagiei lá, não existia um profissional do design que supervisionasse o nosso trabalho. Então, quem fazia os projetos dos livros eram os designers estagiários. E quem supervisionava o nosso trabalho era a mesma pessoa que fazia a revisão dos textos. E isso foi uma oportunidade muito especial na minha formação, porque com a Maristela, que era essa profissional, eu fui desenvolvendo um olhar mais crítico para refinar mais o texto, para me atentar nos pequenos detalhes que talvez nem façam a diferença assim num primeiro momento, mas que no conjunto é o que importa no trabalho mesmo. E aí, depois de formada, tu também trabalhou, né, nessa área editorial. Trabalhei também. Como eu fiquei boa parte da minha vida acadêmica focando só nessa questão editorial, eu acabei entrando numa zona um pouco confortável e não explorei outras possibilidades do design. Então, logo que eu terminei a graduação, eu tive outras experiências profissionais, trabalhei com outras áreas. E em 2016 eu voltei a trabalhar em editora, foi onde a Flávia e eu nos conhecemos, na Edbook. Mas foi uma experiência completamente oposta à da editora da UFSM. Por quê? Na UFSM a gente trabalhava muito com livros técnicos, livros mais teóricos. Era muito comum adaptar dissertações e teses para um formato mais comercial. Então eram livros com muito texto. E a Edbook, ela é focada num público infantil, é um outro formato. Então a gente trabalha com muito menos texto, com mais imagens. Existem outras preocupações que a gente tem que ter também, né? Quando se faz um livro para criança, especialmente se o foco é uma fase mais de alfabetização, tem todo um cuidado para que a gente escolha uma fonte adequada, que seja legível, para ajudar essa criança que está aprendendo a ler. Então, foram experiências bem distintas e as duas muito especiais, muito enriquecedoras, assim. Atualmente, eu não trabalho mais tão direcionada com essa questão editorial. Logo depois da editora, eu tive um período em que eu trabalhei de forma autônoma. E há pouco mais de um ano, nós temos a Pérola, a Cris e eu, e por mais que a gente ofereça uma gama bem variada de serviços em comunicação, a nossa procura maior ainda é de produtos digitais e para redes sociais. É muito difícil ter alguém que precise de um material assim um pouco mais elaborado. De vez em quando surge um e-book para fazer, e daí é maravilhoso, eu mato a saudade um pouquinho de diagramar. Mas hoje em dia já não é uma coisa tão presente na minha rotina, mas ainda é uma paixão muito grande. Pois é, então eu vou te dar esse desafio aqui da gente ter esse pouco tempo para falar de um assunto que é tão amplo, né? E da gente falar para o público em geral, né? Então eu queria começar te perguntando assim, existe algum segredo para uma boa capa de livro? Essa pergunta é difícil, tá? Eu acho que existe mais de um item que é importante. Antes de falar isso, quero comentar contigo que esse nosso tema, né, de falar sobre não julgar um livro pela capa. Eu concordo, a gente não deve julgar o conteúdo do livro pelo aspecto visual da capa, mas a gente tem que se preocupar muito com o aspecto visual da capa quando vai fazer a criação da arte. É muito importante que ela converse com o conteúdo do livro, né? E é um pouco difícil dizer um segredo único, mas eu acredito que um elemento fundamental para uma capa de livro de sucesso é a objetividade. É escolher trabalhar com um material que seja muito minimalista, talvez, muito limpo, mas que cause um impacto num primeiro momento. Porque o que é a capa do livro? Ela é a vitrine daquela história. Ela é um convite para o leitor. Então, ela precisa despertar atenção. E aí, se a gente for imaginar um cenário de uma livraria física, agora já não é tanto a nossa realidade, né? Mas até pouco tempo atrás era. Vai visitar uma livraria física, os livros ficam expostos todos lado a lado, todas as capas são bonitas, coloridas, atrativas, mas o conjunto acaba se tornando um excesso de informação. E um leitor ou um comprador que chega ali na livraria e não tem muito claro o que ele quer comprar, ele vai fazer uma leitura dinâmica daquele ambiente. Então ele vai passar os olhos rapidamente pelas capas. E o que vai prender a atenção dela é aquela capa que tem um elemento impactante, assim.
Então, eu considero bem importante pensar nisso. Eu também quero fazer uma analogia que eu vejo a criação da capa de um livro mais ou menos como a criação de arte para redes sociais. É um mesmo ambiente, é um ambiente diferente, mas é um cenário parecido, né? A gente está olhando o feed das redes sociais, vai rolar a timeline. Para quem cria arte para redes sociais, sabe que a gente tem um segundo para prender a atenção do público para que ele pare e leia o conteúdo. Então, eu acho bem importante pensar nisso. Uma capa de sucesso, ela precisa ser simples, objetiva e ela tem que ser muito atrativa. Uma outra coisa que eu acho que também funciona muito bem é a gente fazer um bom uso das capas do livro. E aí, por que eu falo capas? Porque um livro tem mais de uma capa. A gente tem a primeira capa, que é essa, que é a frente do livro, que é o que fica exposto. E aí, quando a gente abre o livro, o verso dessa primeira capa é a segunda capa. E daí, quando a gente chega lá no final, essa parte aqui é a terceira capa. E depois, sim, vem a quarta capa, que é o verso aqui. Então, nessa primeira capa, como o objetivo dela é ser atrativa, a gente vai escolher trabalhar com pouco elemento, com o mínimo de informação possível para chamar a atenção do leitor. E aqui, no verso, na quarta capa, é que a gente vai colocar um resumo da obra, uma frase que convide o leitor a viajar por aquela história. Então, esse também eu acho que é um recurso bem válido. E tem uma outra coisa que eu também considero importante, por isso que eu digo, é difícil dizer qual é o segredo, né? Tem um monte de coisas assim. Mas uma outra coisa que eu acho que é interessante a gente pensar é que a gente precisa despertar as emoções do leitor, causar algum impacto. E aí isso vai variar muito caso a caso, depende de cada livro. Mas o que eu acho que a gente pode pensar é assim, a gente pode tanto tornar um material, causar um impacto nas emoções do público usando uma imagem de impacto, por exemplo, estou fazendo um livro para gestantes. Se eu colocar uma foto de um bebê na capa, vai despertar a atenção e vai ter uma relação afetiva com a gestante que está procurando esse livro. Então, esse é um caminho. E também tem os aspectos sensoriais, e daí eles vão funcionar um pouco melhor em livraria física, que não é a nossa realidade hoje. Mas quais seriam esses aspectos? Tem recursos de produção gráfica que ajudam a tornar a capa mais atrativa. Por exemplo, a gente pode usar uma laminação mais fosca, que vai dar um toque mais acetinado ao papel, ou pode usar um verniz que eu não sei se dá para ver muito bem, tem aqui no nome do autor, que é uma aplicação. Né? Isso, é a aplicação de um brilho localizado, pode ter relevo, pode ter uma tintura metálica, que também dá um efeito bonito. Só que todas essas questões, elas vão funcionar como um atrativo tátil, porque quase todo mundo que vê isso quer botar a mão, né? Então vai estimular a pessoa a ir lá, tocar no livro, mas isso também tem um custo de produção um pouco mais alto, então nem sempre é um recurso viável para ser utilizado, mas é uma alternativa. Mas se eu fosse te responder assim, uma palavra, o segredo de uma boa capa, eu acho que é a objetividade. A Carolina Hoover, que trabalha nessa área aí também, uma baita diagramadora, enfim, ela comenta aqui, minha colega de faculdade, ela comenta assim que as lombadas também são importantes e muitas vezes são esquecidas. Sim, é verdade. Importante. É verdade. É verdade. A lombada, ela é um recurso muito importante, porque tem muitas livrarias que vão apresentar os livros por falta de espaço, vão apresentar eles lado a lado, então vai ficar as lombadas, e ela tem que ser muito bem aproveitada, o título tem que estar visível, e tem uma outra questão da lombada também, que aí é um pouco, não é polêmica, ela só não tem um caminho certo, é que existem duas formas de diagramar a lombada. O texto pode ir de cima para baixo ou de baixo para cima, e daí isso faz diferença na hora que tu vê os livros, ou de pé ou deitado. E aí são estilos diferentes, um é o estilo americano, um é o estilo europeu. Não tem certo e errado, eu acho que no Brasil aqui até se utiliza mais o estilo americano, que é que quando o livro fica deitado, com a capa para cima, o texto fica para cima também. Só que daí quando ele fica de pé, o texto vai para baixo. Sabe que eu tenho uma história aqui, que eu não vou contar os envolvidos, né? Mas que fiquei sabendo de um autor estreante, praticamente, assim, não é um grande autor conhecido, que ele resolveu bancar a impressão do bolso dele. E então ele não tinha, talvez, alguém muito responsável pela revisão final, né? E aí chegou na hora e a lombada tinha um erro e já estava impresso, tiveram que refazer tudo na última hora. Então tu imagina o que é, né? Pela questão da decepção que é, né? Eu não sei se a tiragem era, sei lá, digamos, sei lá,
500 exemplares, vamos dizer. Uhum. E também porque a gráfica disse, não, olha, eu mandei para a revisão final, vocês não olharam a lombada, não é minha responsabilidade. Então, para ver como Isso. é importante, né, ter bons profissionais, né, eu acho que assim, aqui podem estar nos ouvindo aqui pessoas que têm o projeto, a ideia de ter, muitas vezes é o projeto da vida de uma pessoa querer lançar um livro, né? Sim. E aí, às vezes, a pessoa não sabe muito bem como fazer, né? É. E aí acaba dando esse tipo de problema. Isso é bem importante até tu comentar, Flávia, porque talvez as pessoas que não trabalham com isso e vão passar por essa fase, é importante a gente reforçar. Qualquer gráfica que for produzir um livro, qualquer material, na verdade, a gráfica não pode mexer nos nossos arquivos. Eu fiz a arte, eu tenho que mandar o arquivo fechadinho, eles vão pegar e vão imprimir. Então, nesse meio tempo, entre eu mandar o meu arquivo para a gráfica e toda a tiragem ser produzida, é feita uma prova impressa. Eles vão imprimir um modelo do livro e vão levar para o autor aprovar ou para a editora. E esse papel de revisão é de quem está trabalhando com a produção do livro, com a criação. A gráfica não vai se atentar a essas questões de revisão porque não é o papel dela, né? E é bem importante ter esse olhar atento, é importante, se possível, né, contratar um profissional para fazer a revisão, para fazer de forma atenta, profissional, bem certinho. Na verdade, o livro, ele é como tu falou, né, é o projeto da vida de uma pessoa, às vezes, e livro é uma coisa cara de se produzir, porque envolve uma série de etapas e uma série de custos. O custo em gráfica é muito alto. E aí, assim, se a pessoa puder fazer uma tiragem muito maior, o valor unitário fica baixinho. Mas aí se torna um valor total muito alto. Então, às vezes, ela tem que fazer uma tiragem menor. Isso faz o valor unitário ser mais alto. Então, é uma questão delicada mesmo. E eu acho importante, sim, que sempre que possível, o autor procure trabalhar com profissionais que tenham experiência já nessa criação, tanto na questão da revisão, quanto na questão da produção também. Porque é um custo muito alto e é uma tristeza pensar, né? A pessoa deve ter investido um valor alto do bolso dela para imprimir, aí chega o livro com erro na lombada, é uma tristeza de pensar, assim. Foi uma decepção para ele. Ele me contou anos depois do ocorrido e foi uma grande decepção. Mas a gente estava conversando antes sobre a capa, né? Mas assim, Uhum. a gente tem que saber assim, que a capa tem que conversar com o conteúdo, né? Tu comentou antes, assim. E assim, dá pra gente pensar, né? Tu comentou ali antes sobre livro para gestante, mas assim, existe algum tipo de, não sei se é regra, mas assim, o tipo de cor, por exemplo, associado a um estilo literário, sei lá, o policial usa mais vermelho, tô chutando. Não existe uma regra, mas existem convenções que são usadas. E eu acho que a gente tem que pensar sempre assim, o profissional que vai criar a capa do livro. Seja ele um designer, um artista, um capista, o próprio autor às vezes tem conhecimento e vai fazer também a criação. Mas a pessoa que vai criar a capa, ela precisa conhecer o conteúdo daquela história. Se ela puder ler o texto, melhor ainda. Não pode ler todo o texto, lê um trecho, faz uma entrevista com o autor. É muito importante conhecer o conteúdo daquele livro, porque é nessa leitura, é nessa conversa que a pessoa que cria vai começar a ter uns insights e vai pensar como ela pode trabalhar com elementos para aquela capa do livro. E também é importante conhecer o público para quem se destina. Outra coisa que é muito importante conhecer é a psicologia das cores. Sim. O que é a psicologia das cores? É a forma como as cores impactam as nossas emoções. Então, uma cor sozinha, ela nos provoca um tipo de emoção. E quando ela está combinada com outras, ela provoca outras emoções. E como a gente está querendo criar esse apelo emocional, a gente tem que entender que emoções, que cores provocam quais emoções. Então, eu vou dar só um exemplo. O vermelho, quando ele está combinado com o roxo, com o preto, ele vai ter um ar mais de luxúria, de paixão, vai ser uma coisa um pouco mais sensual. O vermelho com o rosa, ele é mais doce, ele é mais romântico, ele é um amor romântico, ele é mais feminino, mais delicado. Então é para ver essa comparação. O preto, quando combinado com o cinza, com o azul, ele vai ser um pouco mais sóbrio, mais fechado, mais misterioso. O preto com o dourado é puro luxo, é glamour. Então é importante conhecer essas combinações, sim. E também pensando agora em estilos de livro, né? Porque a gente sabe que não existe uma regra, mas existem convenções.
Para quem é leitor, para quem frequenta a livraria e gosta de capa de livro, sabe que tem uns estilos que tu vê a capa e tu já sabe que é aquele estilo de livro que tu gosta. Eu gosto de livro policial, eu já sei reconhecer pela capa, porque tem convenções. O que eu posso dizer? Eu acho importante toda pessoa que vai fazer a criação da capa, que ela faça uma pesquisa de referência para ver como o mercado trabalha e possa escolher por qual caminho ela vai seguir. De forma geral, e aí eu estou sendo bem generalista mesmo, tem 3 formas que a gente pode fazer capas. Elas podem ser essencialmente tipográficas, ou seja, ela só tem texto na capa, é isso aqui. Elas podem ter uma fotografia ou uma ilustração. E aí vai partir, sim, do capista escolher um estilo que se encaixa mais com essa história. Se eu vou trabalhar com um livro de mistério, de suspense policial, eu vou optar por trabalhar com cores mais fechadas, mais frias. Se for um livro de terror, o vermelho pode ser usado para representar uma coisa mais sanguinária. Se eu vou fazer um romance, é muito comum que os romances tenham uma capa com uma foto de um casal apaixonado, uma cena romântica. Livros sobre criatividade vão ter muito mais cor, vão ter splashes de tinta, vão ter pinceladas. Livro infantil quase sempre tem uma ilustração na capa. E pode ser tanto uma ilustração assim, retirada do meio do livro, quanto uma ilustração preparada para usar na capa. Então tem essas convenções assim que eu acho que se aplicam. A gente pode até fazer um paralelo com um cartaz de filme que tem mais ou menos essa mesma lógica, assim, né? Vendo o pôster, a gente já sabe mais ou menos o estilo a que se refere. E com os livros também funciona dessa mesma maneira. A Emanuela Lopes tem uma pergunta interessante. Existem cores que podem fazer a pessoa ter mais vontade de comprar algum livro, que gere esse desejo? Isso é importante, hein? Isso é legal. Esse é difícil, hein, Emanuela? Sacanagem. Eu acho que não tem uma cor que vai despertar mais o desejo da compra. A cor, ela provoca, sim, a gente sabe que tem o uso da psicologia das cores em alguns produtos. Então, geralmente restaurante, comida, promoções trabalham com vermelho, amarelo, laranja, cores mais quentes, mais atrativas. No caso dos livros, uma cor não vai interferir, eu acredito, no desejo de compra. Mas pode interferir, sim, se aquele livro não fizer sentido nenhum, se aquela capa não corresponder ao livro. E agora eu lembrei de uma história muito vergonhosa que eu vou contar para vocês, que eu fiz uma vez e morro de vergonha de lembrar. Seguindo essa lógica de que existem estilos para capas de livro, um dia eu quis comprar um livro, eu gosto muito de presentear as pessoas com livros, comprei um livro para uma pessoa muito próxima minha, que gosta de estilo, assim, meio de investigação, policial, mistério. Pensei, vou comprar um livro desse, não tem erro, né? E fui na livraria e não tinha muito tempo, assim. Sabe quando a gente não tá com tempo? Fui e não parei para ler. O primeiro livro que eu vi, o título me chamou a atenção, a capa aparecia, eu pensei, esse aqui mesmo. E eu não li a sinopse. E dei o presente para a pessoa. E era um livro religioso e a pessoa para quem eu dei um presente, ela não acredita em Deus. Então, foi constrangedor, mas ficou essa lição, assim, nunca compre um livro, não julgue pela capa e não compre sem ler a sinopse, porque é cilada. A Carolina Ruver aqui comentando que as capas da Helena Ferrante no exterior são horríveis. É verdade, eu já vi alguns dos livros de edições fora do Brasil e realmente não correspondem ao conteúdo do livro. Né? Que talvez fique parecendo uma coisa assim de literatura mais mulherzinha, e na verdade a Helena Ferrante tem um conteúdo muito mais profundo, né? É decepcionante, né? Quando a gente percebe que não se conversam os assuntos, assim, é uma experiência bem frustrante mesmo. Pois é, e eu fico pensando muito nisso, né? Falando assim para escritores iniciantes ou que não são super reconhecidos, super famosos, digamos assim, né? Porque eu acho que quando o escritor é muito famoso, o leitor que já é fã, ele vai comprar independente da capa, né? Ele até pode dizer, puxa, que capa feia, que pena que essa edição do livro do autor tal ficou tão feia, mas ele vai comprar. Mas quando é um autor menos conhecido, isso impacta muito, né? Então é por isso que eu fico pensando nesse cuidado que se tem que ter, né? Para que realmente se reverta em vendas, né? Mas não só na questão da venda, na questão daquele autor conseguir atingir o seu público, que na verdade é o objetivo de qualquer autor publicado, né? É exatamente isso. A gente pode até perceber em capas, fazendo uma análise bem geral, assim,
Quando o autor é conhecido, às vezes a capa não tem nenhum cuidado, às vezes o nome do autor é quase maior do que o título da obra, porque é bem isso. É um autor tão conhecido que se torna comercial, então a venda é mais garantida. Mas para quem está começando no mercado, precisa sim ter esse cuidado, porque a pessoa está construindo, às vezes é o projeto da vida dela, ou ela quer seguir carreira como escritor e vai querer publicar outros livros, então precisa se inserir no mercado. E esse cuidado estético, ele é necessário. E agora vamos então falar um pouco, a gente falou um pouco sobre a capa, sobre essa questão das cores e tal, e agora vamos ao conteúdo. No que o design ajuda ou atrapalha na hora da leitura? Essa é a minha parte favorita. O design faz toda a diferença, na verdade, na questão do texto. Então, a gente está falando de miolo, está falando de texto. Teve um conceito que eu aprendi na faculdade e ele é exclusivamente aplicado para design editorial, mas eu procuro usar isso em todas as coisas que eu faço, que é o design invisível do livro. É quando um trabalho ele é tão bem feito, tão bem planejado, que nem dá para perceber. Porque assim, quando a gente trabalha com design, um bom design ele tem que ter um equilíbrio entre forma e função. Então, não adianta um produto ter sido criado e funcionar muito bem, mas não ser bonito, porque ele não vai ser vendável, ele não vai ser atrativo, mas também não adianta ele ser bonito e não funcionar, porque aí ele até vai vender, mas as pessoas vão aprender que não funciona e não vão mais querer comprar. Então, a gente sempre tem que tentar achar esse equilíbrio. E a função de um livro é contar uma história. Então, o que tem que ressaltar naquele livro, naquele projeto gráfico, é a história. Então, a gente tem que ter um tratamento de texto para deixar ele o mais fluido possível, o mais harmônico possível. E aí tem alguns cuidados que a gente tem que lembrar de ter. Por exemplo, se a gente vai fazer um livro, não sei se a luz está boa, mas assim, essa margem externa aqui, ela tem que ser ampla o suficiente para dar um respiro. Se o texto vier quase até a borda do papel, a pessoa que estiver lendo, ela vai ficar com senso de urgência, vai dar uma certa angústia, isso é inconsciente até, e ela não vai conseguir prender atenção no texto, que é o que importa. Da mesma forma, a gente tem que se preocupar com a margem interna, que é essa parte aqui. Porque se essa margem interna não tiver espaço suficiente, um livro desse, cheio de página aqui, quando a gente vai abrir, vai chegar uma hora que as páginas vão estar sobrescrevendo o texto. Isso é um problema grave, então tem que ter esse cuidado também. A gente também tem que pensar na escolha de uma fonte adequada, que seja bem legível, e por isso que a maioria dos livros trabalham com mais ou menos um mesmo estilo de fonte. Se a gente for olhar, quem não tem muito conhecimento vai achar que todas até são iguais, porque os desenhos são semelhantes. Tem que ter um espaçamento muito bom entre as linhas, para que não fique nem perto demais, nem afastado demais. Quando tem título, subtítulo, também tem que ter esse cuidado para manter um padrão de aproximação. Tem um outro detalhe que isso é muito técnico, é de quem faz diagramação mesmo. Quando a gente cria o arquivo para fazer o livro, existem umas linhas guias que orientam para que todas as frases estejam na mesma altura. Porque o papel que a gente imprime o livro, ele não é muito grosso, dá para ver o texto que tem do outro lado, a gente vê aquela mancha gráfica. Então as linhas elas têm que estar alinhadas, a linha da página da frente com a de trás, porque senão vira uma bagunça. Então são pequenos cuidados que fazem toda a diferença, mas que quando a gente pega um livro a gente não vê, porque eles são o design invisível. Tem algumas questões muito mais específicas de diagramação do texto, como evitar linhas órfãs e viúvas, que eu também não sei se cabe aqui, acho que daí eu já estou indo um pouco para um lado um pouco mais técnico, mas o que eu queria dizer para vocês é isso, que é importante ter esse cuidado para que o texto ele sobressaia do papel e que o que vale a pena mesmo para o leitor é aquele conteúdo e o resto não tenha tanta importância. Vamos ver aqui, tem mais uma pergunta. Aqui a Bia pergunta, tem alguma relação do uso de papel branco ou de folhas amarelas com apelo à leitura? Não com o apelo à leitura, mas com o conforto. Folhas muito brancas, elas vão refletir um pouquinho mais a luz, então elas podem causar um pouquinho mais de irritação no olho, mas isso é uma coisa meio... é uma questão muito subjetiva, não faz tanta diferença assim, mas sim, o papel que é mais amarelado, aquele papel é o papel pólen, ele tende a ter uma leitura um pouco mais confortável, porque ele não contrasta tanto o texto preto com aquele papel branco. É por isso que é desconfortável. Dá para fazer uma analogia, uma relação com a leitura em tela.
Se a gente pega uma tela de celular ou de tablet e vai ler, ela emite luz branca, então ela irrita um pouco o olho depois de muito tempo. Já se a gente for pegar um leitor digital, que hoje em dia tem vários tipos, mas o mais conhecido é o Kindle, ele tem uma tela que simula papel, mas ela não é tão branca e não emite luz, que é para não provocar essa irritação, assim. Isso é mais para leitura prolongada mesmo. Mas só o detalhe que eu acho que, em geral, esse tipo de papel, ele acaba sendo mais caro, né, na hora de imprimir. Eu Ele acho que tem uma pequena ele diferença tem de uma preço, pequena diferença. na gráfica. Ele tem uma pequena diferença. Mas são escolhas, né? Eu acho que se a pessoa quer ter um acabamento melhor, eu acho que o acabamento desse papel, o papel um pouco mais amarelado, ele dá um acabamento um pouco mais sofisticado para o livro, digamos Sim, assim. sim, ele Eu acho dá que um tem desse acabamento. efeito, né? Ele tem o toque um pouquinho diferente, ele dá esse acabamento um pouco mais sofisticado, ele torna a leitura mais confortável também. Ó, tem mais uma pergunta. A Carla perguntando, e o texto em vermelho, eu particularmente acho ruim de ler. Eu não tenho lembrança de ter visto um livro com texto impresso em vermelho. Pode ser que tenha mesmo e que eu não tenha visto. O mais comum é se usar a impressão na cor preta e qualquer impressão colorida num parágrafo muito extenso, ou no caso de um livro que são várias páginas, o conforto da leitura tende a ser menor, sim. Eu também não gosto muito. A questão do vermelho em si é uma cor, às vezes, difícil de contrastar, porque tem uma variedade de tons, né? O vermelho, para funcionar bem sobre o preto, ele tem que ser um pouco mais vivo, quase puxando para um tom de laranja. Agora, quando a gente trabalha com fundo claro, ele tem que ser mais puxando para um tom escuro mesmo. E daí isso é uma questão de contraste mesmo, que a pessoa que está trabalhando com a criação precisa se atentar. Olha, ele comentando que não gosta de folhas amareladas, dá sono. Isso aí é muito pessoal mesmo, Isso é bem né? pessoal, é. Eu gosto do toque da folha amarela, É verdade. mas é porque eu tenho diferente essa mesmo. coisa muito tátil mesmo. Só queria comentar para quem está nos assistindo aqui que às vezes as pessoas podem ter a impressão que em grandes editoras, o resultado, essas mais famosas, o resultado do livro sempre vai ser bom. Né? E eu acho que só é importante pontuar, já que aqui a gente está falando também para quem de repente vai lançar livro independente e tudo mais, eu diria para vocês que é muito mais importante saber quais são os profissionais que estão sendo contratados do que a editora. Eu tive uma experiência entrevistei recentemente uma escritora que lançou um livro para uma editora super das maiores assim, do país. E ela falou que ficou muito decepcionada com um dos livros dela, e eu tenho o livro em casa, e o livro, assim, tu vai lendo e as páginas, no meio, assim, a página meio que vai caindo, sabe? Um erro gravíssimo na gráfica, provavelmente. Sim. E a capa é um livro que eu comprei há uns 2 anos, talvez. A capa, ela tá, assim, tipo, saindo a cor já. É muito esquisito, sabe? Então, me parece que um acabamento, assim, foi todo, sei lá, foi errado, assim. Então, às vezes, assim, não é uma grande editora que vai garantir, né, que o resultado final vai ficar muito bonito, né? É importante explicar isso, né? Para quem não conhece, a questão do processo de produção de um livro, ele envolve muitas etapas e muitas pessoas e muitos profissionais. Então, às vezes, a editora até pode ser boa, mas aí ela resolveu trabalhar com uma gráfica que não tinha qualidade. Eu também já tive problema disso. É uma editora grande, eu acho que é a editora O Globo até. Eu tenho um livro em casa. Um livro muito bom, conteúdo maravilhoso, eu gosto muito da autora, mas em pouco tempo de uso, eu nem manuseei tanto. Soltou a capa e começou a soltar a folha. Porque existem 2 tipos de encadernação. Tem a encadernação com costura e cola, que daí aquelas folhas do livro elas são costuradas e depois a capa vem e cola. E tem uma encadernação que é um pouco mais recente, que é só com cola, então ela é mais barata, mas se ela não é bem feita, as páginas não estão costuradas, então elas vão soltar mesmo, isso acontece. Tem mais uma pergunta legal aqui, só deixa eu voltar aqui um pouquinho para ler aqui. Existem tipos de letra patenteadas que não se pode usar? Patenteadas. Tipo da Coca-Cola, por exemplo. A marca da Coca-Cola é registrada e não se pode usar. Talvez existam algumas fontes semelhantes e talvez exista. Agora eu realmente não sei, esse caso específico não sei dizer. Mas o que pode acontecer é que a fonte que foi criada para a Coca-Cola esteja disponível para venda na empresa que criou. Desse caso da Coca específico eu não vou saber detalhar, mas assim, tem outras fontes que foram criadas para serem usadas em logos
em marcas, mas que a fonte está disponível e que a pessoa pode comprar sim. Uma coisa que é importante comentar é que existem fontes que são criadas e vendidas existem empresas que criam fontes, que criam famílias de fontes, e eles vendem esses pacotes. E também existe um mercado que pirateia essas fontes. Então, o correto sempre é comprar da empresa que produziu e que fabricou, enfim, para que a gente possa usar. Ou então, optar por usar fontes com licença gratuita, que aí também é uma possibilidade. Para quem está começando, não tem dinheiro a investir, tem fontes muito boas disponíveis de forma gratuita. O próprio Google tem um site que permite. Mas existem algumas sim que são registradas e aí é errado a gente usar se não comprar, né? Porque vai estar ferindo o direito do autor. Aí pode dar problema depois, né? A gente E sabe daí que não é legal, né? melhor não fazer, né? A Carolina está Não comentando queremos. aqui que a gente estava falando sobre a má qualidade, ou talvez que nem sempre a qualidade das grandes editoras, nem sempre estar numa grande editora garante o resultado final de um bom livro. A Carolina comenta que até porque as grandes editoras terceirizam a maioria das etapas, verdade? Então, às vezes, o autor acha que estar numa grande editora é garantia, e não é. E aí... Ó, ó, que ela fala, Prossiga. mas que a Carol fala, ó, já fiz um livro para uma empresa que tem uma família de fonte exclusiva para seus materiais. Sim, é comum. É comum algumas empresas terem fontes exclusivas, sim. Algumas pagas, algumas gratuitas, mas o ideal é que o profissional que está criando as artes para aquela empresa siga essa orientação mesmo, para que todos os materiais fiquem alinhados. Porque é bem isso, às vezes quem não tem conhecimento vai olhar o conjunto todo e não vai ver no detalhe a diferença, mas tem diferença, né? Então é importante seguir essas orientações sempre. Bom, eu queria trocar de assunto, mas queria ver se alguém tem mais alguma pergunta para fazer. De repente a gente até dá tempo da gente voltar aqui para falar sobre o design específico de livros. Mas queria falar sobre essa tua experiência, Daiana, que eu acho que é bastante curiosa para quem não sabe como é que funciona, né? Eu, pelo menos, sempre fui muito curiosa sobre como é que funcionam, como é que funcionava a criação das campanhas da Feira do Livro de Porto Alegre, né? Que é a maior a céu aberto da América Latina, né? E tu participou de 2 edições, queria que tu comentasse Sim. como é que funcionou, como é que foi esse processo. Foi uma experiência única, muito legal, muito trabalhoso, desafiador e que me ensinou bastante. Eu tive o privilégio de trabalhar em 2 campanhas da Feira do Livro, nas edições de 2018 e 2019. Então, foi a 64ª e a 65ª Feira do Livro. Nas 2 edições, eu fiz a criação da campanha e aplicação das peças e criação do slogan e tudo que era preciso de comunicação. Então, assim, o meu trabalho foi mais ou menos o que uma agência faz, que é essa criação da arte, aplicação nos materiais, acompanhar a instalação dos adesivos e é um trabalho que ele leva bastante tempo, assim, é um trabalho que acontece por vários meses. Para mim, essa experiência foi muito importante porque me ensinou uma série de coisas, assim, de rotina profissional, gerenciar o meu tempo, gerenciar tarefas, porque tinha aquele monte de coisa para fazer e tinham outras coisas em paralelo. A feira não era meu único cliente. E também questões de desenvolvimento pessoal mesmo, de confiar no meu trabalho, acreditar no que tem que fazer, enfim. Foram experiências bem importantes e foram experiências muito diferentes também. Porque no primeiro ano, apesar de ter feito quase tudo sozinha, eu tive o apoio da Chayane Duarte, do estúdio Letra Livre pelo Mundo, que é uma empresa que trabalha com caligrafia e lettering. Então, na arte que a gente resolveu criar, tinha um apelo mais humano, a gente queria trazer essa coisa um pouco mais artesanal e o lettering era necessário para complementar esse trabalho. Então, a Chay entrou junto para fazer o lettering e complementou o trabalho. E no ano passado eu compus a campanha sozinha. E as 2 experiências tiveram uma rotina de trabalho bem parecida. E aí, falando em termos práticos mesmo, assim, para sanar a tua curiosidade. A campanha começa com uma reunião de briefing com a comissão da feira. E daí que acho importante até comentar com o pessoal, talvez as pessoas não saibam, mas quem faz a Feira do Livro de Porto Alegre não é a prefeitura. Isso é um erro bem comum. Quem faz a feira é a Câmara Rio-Grandense do Livro, é uma entidade que representa a Associação de Livreiros do Estado, então editores, livrarias, distribuidores. Essa associação tem uma equipe de representantes que
representa todo o grupo, e a Câmara do Livro tem funcionários, então esses representantes da Associação dos Livreiros, mais os funcionários da Câmara do Livro juntos formam uma comissão. O meu trabalho era junto com essa comissão. E aí, no começo do ano, em 2018, eu acho que a gente começou a conversar em março, a feira é em novembro, né? A gente se reuniu, eles me passaram todas as expectativas que eles tinham, que eles gostariam que tivesse na campanha, uma chuva de ideias, assim. Depois eu peguei tudo aquilo, fui para casa, e aí o meu processo de criação, e isso é muito particular, eu gosto de ler, de estudar, de escrever, para daí sim começar a ter ideia. Então, teve toda essa etapa da criação, de fazer estudo, fazer esboço. A gente começa, nos 2 anos foi esse mesmo processo, tá? Teve a reunião, teve esse processo de estudo, e a campanha a gente começa a planejar pensando no cartaz, que é a peça central. E aí depois que, de todas essas etapas que o cartaz é aprovado, daí sim a gente passa para uma outra etapa, que é de pensar nos materiais gráficos que ficam de apoio na praça. Marcador de página, sacola, camiseta, guia, mapa, todos esses materiais de apoio que precisam para complementar a feira. E aí, quando chega bem perto da feira, assim, quando começam a montar a estrutura na praça, tem uma outra etapa do trabalho, que é pensar na comunicação visual, que aí é planejar as lonas, adesivo, para ajudar a orientar o pessoal e sinalizar onde fica cada espaço. Qualquer evento, a Flávia trabalha com eventos, sabe disso. Evento sempre tem imprevisto, sempre tem coisa de última hora para fazer, então por isso é um trabalho um pouco mais cansativo, porque é um evento de grande porte, tem toda essa questão de um volume grande de material, é uma responsabilidade muito grande também. E no caso da feira, em especial, como é um evento que recebe patrocínio privado e também público, tem alguns requisitos que os materiais têm que cumprir, então isso às vezes gera um pouquinho de retrabalho, assim. Mas foram experiências muito, muito legais. Aprendi muito com eles e teve uma coisa que me chamou muito a atenção, né, nesse pessoal que integra a comissão da feira, é a forma como eles conseguem lidar muito bem e de uma forma muito bem humorada com os imprevistos, porque eles acontecem, né? A gente sabe, é inevitável, e eu fiquei muito admirada com a forma como eles conseguem contornar isso sem perder o bom humor, sem perder a energia para continuar trabalhando, assim. Então foi bem legal. Tu tem aí alguns materiais para mostrar para as pessoas lembrarem? Eu já mostrei ele no início, né? Ó, eu tenho aqui, ó, para quem não lembra, 2018 foi esse aqui. Ficou lindo, né? Eu não peguei os cartazes, eu peguei o material pequenininho do mapa que ele representa o cartaz, né? Então essa aqui foi a arte de 2018. Ela tinha esse objetivo justamente de ocupar a Praça da Alfândega, ser uma coisa um pouco mais humanizada, mais afetiva, ter esse apelo emocional. Então a gente optou por trabalhar com... E eu digo a gente porque eu fiz, mas eu não fiz sozinha, né? Tinha toda uma comissão ali, todo mundo opina, todo mundo ajuda. Que o slogan era Livro Livre, um mundo na praça. Isso, exato, porque a gente queria justamente pontuar a importância de a comunidade porto-alegrense abraçar a Praça da Alfândega, é um espaço público. A gente sabe que, quem mora aqui sabe, né? Alguns anos já está abandonado, tem esse descuidado, não é um lugar onde as pessoas se sentem seguras ou à vontade. E aí, quando tem a feira, é uma cidade nova que surge, né? No meio da praça, assim. Porque fica muito mais humano, as pessoas ficam mais seguras, mais à vontade, tem vida nova na praça. Então, a gente queria trazer esse conceito. E por isso, essa questão um pouco mais humana. E nesse ano também, como a gente tinha essa vontade, tinha uma outra coisa que eles tinham comentado comigo, que já fazia um tempo que as pessoas não tinham muito apego a ficar com os materiais da feira, sabe? Porque há muitos anos atrás era muito comum nas bibliotecas eles colecionarem os cartazes da Feira do Livro, e nos últimos anos isso estava se perdendo. E aí eles queriam tornar os materiais da feira mais colecionáveis, assim. E aí a ideia que a gente teve para fazer isso foi fazer o marcador de página colecionável, que aí eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, mas a gente dividiu a ilustração em 3 partes. E aí juntos eles formavam o desenho inteiro. Então a ideia era justamente fazer as pessoas, que a gente ganha marcador de página quando compra livro na praça, mas eles ficam disponíveis também no balcão de informações. A gente queria que as pessoas quisessem pegar para justamente montar o desenho.
E foi uma alegria bem grande que muito antes de acabar a feira foi preciso reimprimir mais material porque as pessoas realmente estavam gostando, estavam levando embora, assim, tirando foto e tal. Foi uma experiência muito, muito boa nesse sentido, foi bem gratificante também, porque foi uma experiência que eu, como profissional da criação de arte, eu pude ver os desejos que eles tinham feito quase todos sendo atendidos, assim, então foi um trabalho muito redondinho e isso faz toda a diferença para quem cria, né? No ano passado já foi uma ideia um pouco mais diferente e bem mais desafiadora também. Esse é o mapa do ano passado, é um pouco mais difícil de ver, mas no ano passado o meu desafio maior foi que eles gostariam de pontuar. O ano de 2019 marcou algumas datas importantes relacionadas à ciência e à tecnologia. E aí eles queriam reforçar essas datas, a importância dessas datas, como viagem do homem até a Lua, a comprovação da teoria da relatividade. Ano passado também fez 500 anos da morte do Da Vinci, por isso que o Homem Vitruviano, que é uma obra dele, é figura central aqui. Eu não sei se a luz deixa ver muito bem. Sim. E também a gente sabe que existe um certo, não sei se comodismo é a palavra, mas a gente está perdendo um pouco esse interesse em se informar, né? A gente recebe tanta informação o tempo todo que às vezes a gente se acomoda e não vai atrás. A gente viu recentemente, talvez não tão recentemente, o episódio de fake news ainda acontece, né? É uma coisa presente no nosso dia. E talvez seja um reflexo dessa falta de interesse em ler, em buscar mais informações. E aí a gente trouxe a curiosidade como um tema central da campanha no ano passado. Porque a gente queria despertar essa curiosidade infantil que nos faz querer entender como as coisas acontecem, por que elas são assim. E esse era o nosso objetivo com a campanha do ano passado. E também foi um projeto bem diferente, mas também foi uma experiência bem legal e bem sucedida. Bom, e tu já explicou um pouco como é que funciona o trabalho, né, Daiana? Queria só te perguntar, assim, se pudesse dizer o que foi mais desafiador, foi a parte da criação, de ter a ideia, assim, ou se foi todo esse processo que tu falou que é bastante trabalhoso, né? Porque, na verdade, a gente vê que são diversos materiais diferentes, né? E fora, né, outdoor, buzzdoor, que a feira tem toda uma divulgação que se faz, né? Além desses materiais que tu já comentaste, né? Tu sabe que eu fui pesquisar até para ter uma ideia, eu sempre gosto de registrar todas as coisas que eu faço para feira, porque como é uma série de materiais, a gente tem que ter um controle, né? E eu trabalho da minha casa, eles trabalham um pouco da câmara, um pouco da praça, então tem que ter uma comunicação muito bem alinhada, tem que ser organizadinho para não esquecer nada. E eu fui olhar na minha tabela, no ano passado teve quase 90 peças gráficas, então é um volume bem significativo. Eu acho que em termos assim de desafiador é criar campanha, é ter a ideia, porque é uma coisa muito esperada, né? A feira é um evento que quem gosta, a gente brinca, é um evento que tem fãs, não é um público, são fãs. As pessoas têm uma relação afetiva bem intensa, então é uma responsabilidade muito grande pensar na campanha do livro, da Feira do Livro. A gente sabe que nunca vai agradar todo mundo, porque isso é impossível, né? Mas a intenção é atingir o maior público possível, o maior número de pessoas. Então eu acho que isso é o mais desafiador. O resto do trabalho, que é essa questão da aplicação em peças gráficas, ele é mais braçal. E claro que dá muito trabalho e talvez essa seja a parte mais cansativa por uma rotina de trabalho mesmo, porque abre arquivo, fecha, enfim, ajeita. Também tem que ter esse cuidado importante da revisão, porque como eu falei antes, né, a gráfica não revisa, quem revisa é a gente. Se o material sai errado, a culpa é nossa, né? É de quem fez, quem revisou. Então, eu acho que é isso, assim, o mais difícil, o que me deixava um pouco mais tensa, mais ansiosa, é a questão da criação da campanha, até a gente chegar no ok. A partir do momento que eles aprovaram, daí é trabalho braçal e aí a gente faz. É mais tranquilo, assim. Imagino que deve ter sido um baita desafio, né? Queria voltar aqui um pouquinho, então, nesses minutos que a gente ainda tem, para que tu desse algumas dicas de livros para quem se interessa por esse assunto, né, do design editorial, design de livros. Eu sei que tu separou algumas coisas, né? Sim, prometo que sou contida, porque se deixar eu quero apresentar tudo. Mas eu separei 6 títulos para mostrar para vocês, tá? Esse livro aqui é o Elementos do Estilo Tipográfico, do Robert Bringhurst. Meu inglês não é tão bom assim. Mas esse livro aqui, para quem quer trabalhar com diagramação de texto, com tipografia, ele é
uma bíblia. É um livro um pouco mais técnico, mas ele é muito completo. Então, quem se interessa por design editorial ou quem quer começar a trabalhar nessa área, eu indico muito, ele é muito bom. É um livro bem denso, ele tem muito texto, tem algumas imagens para ajudar a orientar. O projeto gráfico dele é lindo. Então, eu acho que quem se interessa por essa área é um investimento que vale muito a pena fazer. Tem um outro livro muito bom também, que é mais ou menos, se assemelha nessa ideia de orientar sobre como usar tipografia e fazer projeto editorial, que é esse aqui, O Pensar com Tipos, da Ellen Lupton. Ele também é muito bom, só que ele é muito mais ilustrado. Ele tem muitos exemplos, muitos diagramas, assim, então é um livro muito técnico, mas talvez ele seja um pouquinho mais acessível do que o Elementos do Estilo Tipográfico, por ter essas ilustrações que ajudam a exemplificar, assim. Esse livro é muito bom também, e para quem gosta dá para ler assim rapidinho, 2 dias já acabou, porque a gente se encanta e quer ver tudo. Tem um outro livro muito bom também, que é A Psicologia das Cores, da Eva Heller. Esse livro aqui tem relação com aquilo que eu falei sobre a gente aprender a usar as cores e entender como elas nos afetam. Então, esse livro ele foi feito a partir de uma pesquisa com mais de 2.000 pessoas na Alemanha, para captar essas impressões e aí sim poder compilar esse resultado. E aí ele tem aqui no meio do livro, tem alguns exemplos mostrando as cores, as emoções que as cores despertam quando combinadas com outras. Então esse aqui é bem legal para quem se interessa com o trabalho de cor. Eu só vou te interromper um pouquinho, Claro. só para as pessoas ficarem tranquilas. Aqui a Vivian Gamba, que também trabalha nessa área de diagramação, ela falou que perdeu o nome do primeiro livro. Vivian, sem problema. Depois a Daiana vai me passar essa lista dos livros com o nome dos autores, da editora, tudo, e a gente coloca no primeiro comentário ali da live, depois que ela vai ficar salva no feed da F Cunha Produtora. Então não se preocupem agora, não precisem correr para anotar, né, Daiana? Depois tu nos passa. Passo e também direitinho. qualquer coisa também vão ali no direct, perguntem. Daiana fica à disposição aí também para os interessados no assunto, né? E eu também, no que eu puder ajudar, fico à disposição. Por favor, continua, Daiana. Exato. Então, esses 3 livros, os primeiros, eles são bem relacionados ao design. Mas como eu sei que tem gente que está nos assistindo e que trabalha com criação e que também está, de repente, querendo empreender o seu negócio. E aí, criação é uma pessoa que está escrevendo um livro, que é autor, é alguém que trabalha com produção de conteúdo, para mídia impressa, para mídia social, e é quem trabalha com criação de arte. Então, quem trabalha com criação e está querendo se inserir no mercado ou já empreende, mas não tem muito conhecimento, esse livro é muito bom. É O Criativo Empreendedor Sim Senhor, da Rafa Capai, que é muito bom. Ela dá umas dicas excelentes, assim, principalmente para a gente aprender a aceitar os nossos talentos, a assumir aquilo que a gente é muito bom, não ter medo de colocar nosso talento no mundo. É um incentivo, é uma injeção de ânimo esse livro aqui, então eu recomendo para quem tem interesse. Tem um outro livro muito bom também, que é relacionado para quem trabalha com criação. Esse eu não tenho aqui porque o meu livro está emprestado, mas é A Grande Magia, da Elizabeth Gilbert. Essa autora é a mesma que escreveu aquele livro bem conhecido, Comer, Rezar, Amar, que virou um best-seller e todo mundo acho que já leu ou viu o filme depois. E ela escreveu esse livro contando um medo que eu acho que é muito comum para quem trabalha com criação, que é de nunca mais ser capaz de criar uma coisa boa. Quando a gente faz uma coisa boa e estoura no mundo, a gente acha que nunca mais vai ter capacidade de criar, que esgotou nosso potencial criativo. E ela fala justamente sobre isso, que ela tinha esse medo, o livro dela virou um best-seller sem que ela imaginasse, e ela tinha medo de não ser capaz de criar de novo. E aí ela fala sobre como encarar esse medo, como viver com mais coragem, com mais curiosidade. É um livro muito, muito bom. Quem tiver oportunidade, eu indico, gostei bastante também. E o último que eu quero indicar para vocês é um que eu não terminei de ler, mas ele é muito bom. E eu quero dividir porque eu acho que é bem útil também. É esse aqui, O Caminho do Artista, da Julia Cameron. Que ele é um livro para... ele é vendido como um livro para superar bloqueios criativos. Mas eu acho que é um livro para a gente estabelecer uma relação mais saudável com a nossa criatividade. Porque todo mundo que trabalha com criação em algum momento já brigou com ela, já negou, não aceitou. E esse livro ele tem é como se fosse um programa de recuperação de 12 semanas, tipo os 12 passos do A, assim. E cada semana tem alguns exercícios para fazer, então a gente faz a leitura mais pausada, mas vai aproveitando. Eu fiz alguns, eu ainda estou no comecinho,
Mas eu já senti uma diferença bem significativa, assim, e tô gostando da experiência, então também quero deixar como indicação para vocês. Ah, muito bom. Depois me passa os títulos, então, Passo para todo todos. mundo que está nos assistindo aqui conseguir se localizar e pesquisar e, de repente, comprar. Vou só tentar te fazer uma pergunta simples sobre a Claro. questão de empreendedorismo. Temos pouco tempo. Mas queria te perguntar, né? Tu trabalhou um tempo como empregada, funcionária, e depois Sim. resolveu se lançar como empreendedora junto com a Cris na Pérola, que é o perfil que tu está falando aqui com a gente, né? Queria te perguntar qual seria o maior desafio de ser empreendedor? O maior desafio, eu acho que é aprender a gerenciar todas as tarefas que a gente precisa fazer ao mesmo tempo, porque quando a gente vira empreendedor e tem uma empresa, antes eu trabalhava quando eu era funcionária em uma empresa, eu fazia criação de arte, ok, eu estudei para isso, né? Mas aí quando eu tive uma empresa, eu tenho nota para emitir, conta para pagar, tenho que aprender a gerenciar boleto, a separar as minhas finanças das finanças da empresa. Tem uma série de questões técnicas, burocráticas que a gente não aprende no colégio, às vezes não aprende na faculdade, dependendo da nossa formação. E aprender a gerenciar essas tarefas e conciliar toda essa carga de coisa que vem junto com a nossa rotina toda de trabalho, eu acho que é o maior desafio, é saber separar um tempo para fazer tudo, para que nada se perca no meio dessa jornada, né? Porque a gente tem trabalho da rotina criativa e tem todas essas outras questões, assim. Acho, pelo menos para mim, esse foi o principal desafio. Então tá, já te agradeço desde já, para a gente se despedir com calma, ainda tem mais um tempinho, mas só avisar para quem está acompanhando aqui que na sexta-feira que vem, dia 28, aqui no perfil da Ficunha Produtora, a gente vai falar sobre cultura e feminismo com a Júlia Bart, que é vocalista da banda Replicantes, entre várias outras coisas. A Júlia também é atriz, também é apresentadora, também é agitadora cultural, produtora, enfim. E a gente vai falar aqui, então, sobre cultura e feminismo, que é um tema que volta e meia recorre aqui no perfil da F Cunha Produtora. E então, Daiana, queria te agradecer, Daiana Crist, designer, diretora de criação da Pérola Comunicação, muito obrigada por todos esses esclarecimentos, informações sobre design de livros. E não sei se tem uma mensagem final aí para deixar para as pessoas. Tem sim, eu quero agradecer todo mundo que nos acompanhou nessa noite gelada aqui e participou dessa nossa conversa. Quero te agradecer, Flávia, pelo convite. Fiquei realmente muito feliz em ter sido lembrada para falar desse assunto. É um assunto que eu gosto muito. E quero me colocar à disposição de todo mundo que nos acompanhou. Se alguém ficar com uma dúvida, precisar de alguma ajuda, quiser uma consultoria, qualquer coisa, pode me chamar. Ou pelo perfil da Pérola, ou se quiser falar direto comigo, meu perfil da Daiana Crist, o link está lá na biografia da Pérola, então é só clicar ali. E quero também, Flávia, te parabenizar por essa série de lives. Eu sei que tu já vem fazendo elas há algum tempo. Eu acho que é um espaço maravilhoso para troca de conteúdo. Que bom que tu está conseguindo manter essa rotina e parabéns por essa iniciativa. Acho que ainda tem muita coisa para a gente aproveitar. Pois é uma das formas que eu tive, sabe, de manter a minha saúde mental durante esse período de distanciamento social, né? Eu acho que cada pessoa tem os seus recursos, né? Já que a gente está aqui falando também no teu perfil aqui, que também que tem bastante profissionais da área da saúde, né? Acho que cada pessoa tem os seus recursos para manter a saúde mental. E no meu caso foi porque é o meu momento de que eu me arrumo, que eu me preparo, né? É o meu momento também de interação social, né? Com pessoas interessantes, legais. Né? E eu acho que é importante a gente manter e criar esse canal mesmo, assim, de debate, de reflexão. Mesmo numa sexta-feira de noite, viu? As pessoas estão aqui nos acompanhando. Que Então, bom, te né? agradeço muito e queria dizer para as pessoas que estão te seguindo, que estão assistindo essa live pela Pérola, para também me seguirem, se gostarem de conteúdo de cultura, para me seguirem também. Isso aí. Então, gente, vou me despedindo por aqui. Então, Daiana, muito obrigada. Então, Eu estamos que te nos segundos agradeço. finais. Uma boa noite para vocês, gente. Obrigada. Boa noite e um beijo.